E aí ele cita aquelas possíveis autorias para a carta aos Hebreus que já foram dadas ao longo da história. Teve gente que já disse que essa carta é de Pedro. Eu não vou aqui me deter nisso. Teve gente que disse que a carta foi escrita por Estevão. É ele que coloca lá. Teve gente que disse que a carta foi escrita por Filipe, por Silas, por Priscila, por Áquila, por Ariston, por Judas, por um discípulo de filho de Alexandria. Foi todo mundo menos Paulo. Pode ser qualquer um. Só que qual é o problema? É que para eu dizer que a carta foi escrita, por exemplo, sobre Judas, foi escrita por Judas, ela tem que estar em correspondência com aquela carta atribuída a Judas. Se eu digo que foi escrito por Pedro, ela tem que ter alguma coisa em comum com as cartas que são atribuídas a Pedro. Eu não posso dizer que foi escrito por Priscila, porque eu não tenho uma carta de Priscila, não tenho nenhum escrito de Priscila para comparar. Como é que eu posso dizer que foi dela? Nem Áquila, etc. Então, muitas pessoas falam da influência de Estevão na carta de Paulo. Eu fiz um estudo pessoal para mim mesma, né? Nunca publiquei, não contei para ninguém, nem nada, não é por motivo, não é porque eu queria saber e nunca tive a oportunidade de falar sobre isso. Eu fiz uma comparação entre o discurso de Estevão em Atos dos Apóstolos e a carta aos Hebreus. Porque diziam que... Então, fui vendo. Não é? Todas essas autorias não podem ser provadas. Lutero garantia que a carta tinha sido escrita por Apolo. Bom, Apolo não deixou escrito, logo eu não sei. E agora, uma coisa para vocês ficarem com a pulga atrás da orelha, porque eu não vou dizer se é de Paulo, se não é de Paulo. Cada um que decida, eu estou dizendo aí o perfil do autor. O papiro, que inclusive foi o que eu trabalhei quando eu estudei no meu mestrado, o Hebreus, eu usei um dos subitens da minha dissertação, leituras feitas no papiro P46, que é o papiro P46, as balizas para a datação dele está em 175 a 225, eles dão essa margem de erro. Da cópia que nós temos. Então, a cópia que nós temos, ao ser feito, são fragmentos, mas é um papiro que tem bastante conteúdo, a gente notando aí a data, que é do final do século II e início do século III, está bastante conservado. Nesse papiro, esse é a mais antiga coleção de cópias, a mais antiga coleção das cartas de Paulo. E está a carta aos Hebreus lá. Quer dizer, em 175, mais ou menos, já estavam copiando as cartas de Paulo, tentando dar uma ordem para colocá-las juntas, porque elas foram enviadas para comunidades diversas. Então, já tinha essa preocupação de colocá-las juntas, num único escrito. Então, se é de 175, essas cartas, que isso já é uma cópia, quer dizer que mais ou menos uns 50 anos antes, já havia, que a gente tem que dar essa margem para aquela época, porque uma coisa é eu chegar bem ali, naquela salinha ali, onde tem assim, não é, para tirar as cópias, e dizer assim, eu quero a cópia desse livro. Ele vai dizer assim, passa daqui a 1 hora. Outra coisa era, lá no final do primeiro século, no início do segundo século, eu queria uma cópia. Então, eu encontrei Marcelo com todas as cartas de Paulo juntas. E eu, meu Deus, as cartas de Paulo tudo junto. Aquelas cartas que ele escreveu para vários lugares, estão juntos. Você tem isso? Tem. Me empresta que eu vou levar num escriba e pedir para o escriba copiar. Até que encontrasse o escriba, até que o escriba copiava tudo, desde fazer carta de amor até a copiar grandes livros. Ele dizia, passe no final, nós estamos em fevereiro, aí ele passa lá para outubro, que vai estar pronto. Certo? Então, aí eu tinha que, depois daí, aquela minha cópia ia ser copiada por outra pessoa. Tem que dar mais ou menos uns 50 anos de margem para dizer, está sendo copiada a ponto de já ter
todas as cartas juntas. Tem mais ou menos 50 anos que já estão tentando juntar as cartas de Paulo numa obra só. Bom, então, em 175 já se atribuía a Paulo a carta aos Hebreus, porque a carta aos Hebreus já estava na coleção das cartas de Paulo. Durma-se. Não sei. Então, o que é que eu aprendi com isso? Eu aprendi a fazer o perfil do autor, que é a slide anterior, dizer o que eu posso perceber dele através do texto, e não entrar nessas discussões de autoria, nem ser taxativo. É de Paulo e nem ser taxativo. Não é de Paulo. Prefiro dizer que está aí o perfil do autor. Decida. Pronto, é assim que funciona. Destinatários. Dá para ser antes do intervalo, né? Dá. Então, os destinatários, quem seriam eles? Para quem essa carta foi escrita? Bom, para falar tanto de judaísmo, os destinatários teriam que entender de judaísmo. Porque senão seria uma loucura eu ficar falando de santuário, de deserto, de sacrifício, de altar do incenso, de Melquisedeque, de não sei quem, para quem não tem noção disso. Eu estou louca, é esquizofrênica. Então, os destinatários têm que ser pessoas que dão grande importância ao culto judeu, ao sacerdócio, ao sacrifício, ao templo. Porque se eles não dessem tanta importância, eu não precisaria perder tempo e argumento, voltar sempre ao mesmo ponto para dizer para eles que isso foi bom, mas já passou. Eu só preciso dizer isso se eles dão muita importância a isso. O padre diz assim: olha, Ilha, você precisa vir aqui fazer uma palestra, que o pessoal botou na cabeça um negócio aí que não tem no mundo que tire. Vamos ver se você, no final de semana, você instrui esse pessoal sobre esse assunto, porque não é possível. Um assunto de liturgia. Geralmente é coisa relacionada a ritual. Vamos ver se a gente trabalha. Que é demais. Eu não consigo dar conta de uma paróquia agindo dessa forma. Então, se vai lá gastar todo o empenho para tentar esclarecer as coisas. Então, é porque aquele destinatário dá importância a uma coisa que não é tão importante assim. Então, os destinatários têm, obviamente, que dar muita importância ao santuário, ao sacerdócio, ao ritual do sacrifício, essas coisas todas. Dão muita importância também ao fato de serem pecadores. Então, pelo gasto que ele faz, logo do início, a respeito da doutrina dos anjos, é porque os destinatários estão apegados demais à doutrina dos anjos e não tem espaço para Cristo. Porque o problema da doutrina não é a doutrina. O problema da doutrina, se o grupo é cristão, é como é que fica Cristo dentro da sua doutrina. O que essa doutrina aponta para Cristo? O que aponta para Cristo? Ou então, o que da vida de Cristo está saindo? Toda vez que você menciona isso, é a partir de Cristo? O que Cristo tem a ver com isso aí? Com essa sua doutrina? Porque se você não é cristão, não tem problema. Aí você sabe que tem o nirvana, na hora que a gente morre, a gente se dissolve no nirvana. Não tem nada a ver com os ensinamentos de Cristo. Não se diz cristão, então fica à vontade para falar. Mas se você se diz cristão, a sua doutrina só tem sentido em Cristo. A partir de Cristo, remetendo a Cristo, partindo de Cristo, tendo Cristo como centro. Então, ele vai tentar trabalhar essa questão da doutrina dos anjos para dizer que se essa doutrina for levada em conta em si mesmo, as pessoas não vão ver sentido em Cristo, não vão acreditar em Cristo, não vão aderir a Cristo. O problema dela já está resolvido com os anjos. Ela não tem necessidade. Então, talvez, alguns hebreus, alguns judeus, não estejam aderindo a Cristo, porque ele tem uma doutrina tão forte
um apego a determinado ponto doutrinário tão forte que não há necessidade de Cristo. Então, para que aderir a Cristo? E as... não só devoções, mas doutrinas mesmo. Doutrinas que foram antigamente estabelecidas a partir de Cristo, depois foram desvinculadas de Cristo e fica só com a doutrina sem Cristo. Então, tem duas coisas. Ou judeus da época desse escrito não aderem a Jesus porque não vê nenhuma necessidade, porque a doutrina já tem tudo que eles precisam para assegurar um bem-estar aqui e um bem-estar pós-morte. Então, para que Cristo na história? Para que colocar Cristo na história? Porque quando coloca Cristo na história, aí complica, porque aí eu tenho que amar os inimigos, eu tenho que perdoar, tenho que abraçar, nem que você chora, mas tem que abraçar o outro. Aí vamos descartar, porque isso aí já me garante que eu vou estar bem aqui e vou estar bem no futuro. Vamos deixar para lá. Né? Ou eles não aderem a Cristo porque só vai complicar a vida deles, eles já têm a doutrina para garantir o que eles querem, ou então eles aderiram a Cristo, mas aderiram sim. Eu sei que ele existe, ele é legal, tudo bem, tal. Imagina se eu não sou cristão. Mas na hora mesmo de viver, basta só a doutrina e não precisa. Não precisa saber o que Cristo gostaria que eu fizesse aqui. Então vamos dar aqui um exemplo de caso, um exemplo católico. Quero aprofundar o conhecimento que eu tenho da fé. Aí vai para um curso. Na hora que começa a dizer as coisas não são bem assim, são assim. Por quê? Porque está defendendo Deus? Porque eu tenho que me converter para poder aceitar isso que você me disse. Eu tenho que mudar de vida. Então o que eu quero? Eu não quero isso, eu quero a doutrina, porque a doutrina não tem o peso que uma mensagem do Senhor. A doutrina não tem um peso, ela me deixa confortável, eu fico num ninho confortável, sem pensar em Cristo lá. Não, eu sou cristão, mas eu não preciso nem pensar, né? Porque se eu pensar, ele vai dizer, você está agindo errado. E aí eu não quero, então eu brigo. Eu brigo não é porque eu esteja defendendo a tradição, nem defendendo o Papa, nem defendendo a doutrina. Eu brigo é porque eu não quero mudar de atitude, eu não quero entregar meu coração. Ou então, outra coisa. Eu sei que a gente tem que fazer o bem ao outro. Então eu faço um trabalho social. Eu dou uma contribuição a uma ONG, eu vou ajudar os vicentinos a distribuir a sopa, ou os remédios e tal. Mas se eu estiver andando pela rua e tiver alguém caído, ele não faz parte dos que estão cadastrados na ONG, ou na creche que eu ajudo. Eu vi um atropelamento, então eu não vou parar para ajudar. Por quê? Porque eu já ajudo lá na sopa, já ajudo com o remédio lá para a conferência dos vicentinos. Isso é seguir a Cristo? Eu estou fazendo uma coisa que a doutrina diz, você tem que ajudar o próximo. Aí eu ajudo lá naquele departamento que ali é confortável. Eu faço a transferência pelo notebook, pelo iPad, pelo iPhone, seja lá o que for. Agora, esse negócio de ficar parado lá, chamando o SAMU, esperando o SAMU chegar e dizendo, converse comigo, não durma, não sei o quê. Isso aí vai tomar o meu tempo, eu vou perder dinheiro, e o meu trabalho, e o meu negócio, uma hora dessa. Clientes já foram lá e eu não abri. Viu? Gente, doutrina. Cristo não, porque Cristo prejudica a vida da gente. A gente perde dinheiro, a gente perde tempo, a gente tem que chorar. Sabe? A gente tem que abraçar outra força. Vamos ficar só com a doutrina mesmo. Certo? Então a doutrina dos anjos era importantíssima. Então ele tem que bater de frente. Por causa dos anjos, não. Por causa da doutrina, não. Porque era tão sedimentada que não tinha espaço para Cristo. Eles também, os destinatários, eles têm a necessidade do perdão. Então ele tem a necessidade da festa do Yom Kippur, do sacrifício do animal, para que seja perdoado do pecado. Porque se eles não forem perdoados do pecado, o nome dele vai ser apagado do livro da vida e ele vai morrer durante o ano. Porque o Yom Kippur estão nos primeiros dias do ano. Então ele precisa ter certeza que vai estar ok. Então ele precisa daquele ritual.
Então tem que mostrar que esse ritual aí teve a sua importância, agora já era. Mas tem, ó, judeus messiânicos, judeus que acreditam em Jesus, que diz que o templo de Jerusalém tem que ser reedificado e voltar a ter sacrifício lá. Eu disse, eu quero é ver aqueles sacerdotes vomitando em cima daquele animal, porque eles não vão conseguir matar o animal como se matava antigamente no Levítico. Isso foi, gente, há muito mais de 2000 anos atrás que se fez. 2000 anos atrás se fez o último sacrifício no templo. Não vão conseguir, não é a mesma coisa, não é a mesma época. Nem vai ter esses animais todos para ficarem sendo degolados e queimados lá. É uma coisa que não tem nem lógica, não tem noção do que estão dizendo. E são seguidores de Jesus. Vê como essa questão do sacrifício de animais é uma coisa forte. Eles são apegados ao templo, à sinagoga, à revolta judaica contra Roma. A carta menciona que eles são tão apegados ao nacionalismo que eles tiveram os bens deles confiscados. Quando começou a revolta de Roma, dos judeus contra Roma, no ano 66, Roma quis saber como que começou essa revolta, porque Roma impunha altas taxas, altos impostos, para que ninguém tivesse dinheiro sobrando para comprar arma. Então, quem realmente não empobrecia, quem tinha algum status na sociedade, tinha ao regime do patronato, e eles se aderiam à autoridade romana que estava ali, local, e ficava livre dos impostos. E os impostos ficavam para ralé. Então, se existia judeu rico, era judeu que conseguia se safar desses altos impostos. Aí, de repente, começa uma revolta dos zelotes contra o Império Romano. Com que armas? Como que eles conseguiram, vivendo escondido em cavernas, lá perto do Mar Morto, que as cavernas de Barcova, por exemplo, eram lá perto do Mar Morto? Como que eles conseguiram, vivendo em cavernas, vivendo clandestinos, que não podiam botar a cara porque eram presos e crucificados, eles conseguiram armas. Como que eles conseguiram armas? Judeus ricos estão financiando essa revolta. O que Roma fez? Confiscou os bens dos judeus. Ele diz aí, ó, confiscaram os bens de vocês. Então, eles são apegados ao nacionalismo. Para eles é mais importante ser judeu, para esses destinatários da carta, e enfrentar Roma correndo riscos do que correr riscos por causa do nome de Jesus. Porque ele vai dizer, vocês não estão dispostos a morrer por Jesus. Eles também têm uma crise de identidade. Eles acham que tudo que Deus prometia que ia fazer para Israel, como o Messias, um grande império, Israel se tornar um grande império, o reino de Deus na terra é Deus reinando através de Israel, através do rei de Israel, Deus reinando sobre todas as nações. Cadê? Eles estão em uma situação muito difícil. E aí ele diz, no capítulo 12, versículo 4, ninguém aí está disposto a dar a vida por Cristo. Nenhum de vocês deu sangue ainda. Estão reclamando de quê? Quando ele fala do sofrimento. Estão reclamando de quê? Vocês ainda não deram a vida até o sangue. Vocês não derramaram o sangue ainda. Estão reclamando de quê? Sofrimento? Eu vou mostrar quem foi que sofreu. Aí vai falar do sofrimento de Cristo. Vocês não estão sofrendo, não. É tudo consequência dos atos que vocês praticaram. Isso que vocês estão passando. Agora, sofrer por Cristo, ninguém está querendo. Quer sofrer para combater Roma, quer sofrer por várias coisas, mas por Cristo ninguém quer. E também diz que eles não corresponderam aos primeiros pregadores do cristianismo. Ou seja, ou porque são judeus que não aderiram a Jesus porque acharam bem desconfortável aderir a Jesus na situação que estava, ou que não precisava, ou que aparentemente aderiram a Jesus, mas foi fogo de palha. O tempo passou e esfriou tudo. Então a gente pode tirar daí que essa carta
ela é escrita para judeus. E por quem que ela pode ser compreendida? Melhor, por judeus. Judeus ou que seguem ou que não seguem. Aqueles que não seguem, lendo essa carta, seriam convidados a seguir. E aqueles que seguem só de fachada, está na hora de seguir de verdade mesmo. Porque fica com o pé lá no outrora, dando mais importante às instituições de outrora e não consegue avançar na reflexão e ver que aquilo ali era uma fase que foi importante e que passou, porque agora veio Cristo que planificou tudo isso.